A todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje nós estamos na última parte do estudo sobre a santificação. E o tema é o anseio pela santidade. Nós temos nos moldados aos padrões mundanos, muitas vezes, em vez de incentivar o mundo a se adequar aos padrões de Cristo. Nossa eficiência não está em sermos como o mundo quer. Ela se baseia no fato de sermos diferentes, de sermos como Jesus. Se as pessoas não querem mudar o seu estilo de vida, significa que não se arrependeram genuinamente. E se não se arrependem, então não podem viver um verdadeiro avivamento. Mas qual a importância da santidade para você? Quanto de sua atenção e esforço você dedica para alcançar a santidade? Por exemplo, você se empenha para abrir mão de tudo que desagrada a Deus em sua vida, com o intuito de ser santo? Sua prioridade, a sua missão é tornar-se santo? Você está preocupado com a santidade do corpo de Cristo? Seu coração se entristece quando os cristãos demonstram dificuldade em amar e perdoar? Por exemplo, quando são fofoqueiros e glutões, quando dão mais interesse aos bens materiais e aos prazeres terrenos do que às riquezas espirituais e ao que agrada a Deus? Quando, por exemplo, desonram os pais ou se divorciam do cônjuge? Quando são egoístas e pensam apenas em si mesmos? Quando são irritadiços e contenciosos? Quando se envolvem com coisas profanas e pornografia, por exemplo? Quando pecam sem o menor constrangimento ou sem se importar? Mas o que aconteceria à nossa geração se os arrependidos realmente se arrependessem? O que veríamos se os cristãos fossem sinceros a respeito de seus pecados e adotassem uma atitude séria em busca da santidade? Na verdade, as pessoas estão indiferentes à questão da santidade. A iniquidade, incluindo pecados intencionais e explícitos, tem se multiplicado. Por mais de uma geração, as igrejas evangélicas, em sua maioria, abandonaram a pregação sobre pecado e santidade. Tem-se evitado mencionar passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento que proclamam a santidade de Deus, o seu ódio pelo pecado, sua ira e seu julgamento contra pecadores que não se arrependem. Preferimos considerar apenas as referências à sua graça, misericórdia e amor. Temos promovido um evangelho que afirma ser possível viver como cristão e, ao mesmo tempo, continuar recusando teimosamente lidar com práticas ou comportamentos que sabemos ser pecaminosos. Também temos escolhido o conceito de que é aceitável aos cristãos adotar a aparência, o pensamento, as atitudes e o modo de falar do mundo. Em nossos dias, consideramos uma ofensa o fato de confrontar pessoas sobre os seus pecados, seja em particular ou, se necessário, publicamente. Entretenimentos mundanos e conversas inapropriadas estão se tornando muito comuns em nosso mundo e até nas igrejas. Devemos nos preocupar em transmitir aos outros o desejo de buscar a santidade. Neemias recusou ser seduzido pelos atrativos do mundo. Ele nunca se acostumou com o pecado, mesmo quando todos ao seu redor se tornaram insensíveis. A lei de Deus estava gravada no seu coração, e o seu amor pelo Senhor o compelia
a demonstrar preocupação quando as pessoas desprezavam aquela lei. Ele foi um dos exilados judeus que viveram na Pérsia. Em 444 a.C., 14 anos depois de Esdras liderar um grupo de exilados em seu retorno a Jerusalém para reconstruir o templo, Neemias recebeu a mensagem de que os muros da cidade ainda estavam no chão. Ele abandonou seu emprego seguro e fez uma viagem de quase 1.500 quilômetros para auxiliar os seus compatriotas na restauração da cidade. Enfrentando a forte oposição de Sanbalate, Tobias e Gesem, finalmente eles ergueram os muros. Esse homem de Deus tornou-se governador de Judá e, juntamente com o sacerdote Esdras, dedicou-se a reconstruir o alicerce espiritual e moral no íntimo do povo. Em Neemias 8 a 10, nós vemos o relato do grande avivamento ocorrido quando os israelitas foram desafiados a se arrepender e retornar à palavra de Deus, que há muito vinham negligenciando. Como parte daquele avivamento, o povo fez uma aliança com Deus. Os termos de sua aliança eram específicos e abrangiam os mandamentos de Deus, os quais o povo estivera violando. Os israelitas concordaram em não se casar com mulheres de nações pagãs, evitaram fazer comércio no sábado e voltaram a suprir as necessidades do templo e dos levitas. Depois de servir em Jerusalém por 12 anos, Neemias retornou à Pérsia por um período de tempo desconhecido. Quando voltou outra vez a Judá, ficou chocado ao descobrir que o povo havia abandonado o compromisso que fizera com o Senhor. Estavam novamente desobedecendo a palavra de maneira explícita. As pessoas voltaram a realizar transações comerciais no sábado, a negligenciar a manutenção e o cuidado com o templo e até haviam se casado com mulheres estrangeiras que não compartilhavam de sua fé. Neemias ficou profundamente abalado e confrontou a todos com ousadia por terem se desviado de Deus. A maior de todas as ofensas envolvia Tobias, um amonita, o indivíduo que anos antes havia feito de tudo para impedir a obra de Deus, no episódio da reconstrução dos muros da cidade. Ao longo dos anos, o povo judeu gradualmente abaixou a guarda. Começaram a se sociabilizar com seus antigos inimigos. Como consequência, desenvolveram relacionamentos mais íntimos com eles, inclusive realizando um casamento entre a família de Tobias e a do sacerdote Eliasib. Com o passar do tempo, todas as diferenças entre Tobias e o povo separado de Deus simplesmente desapareceram. E por mais incrível que pareça, quando Neemias retornou a Jerusalém, aquele inimigo declarado de Deus estava morando no templo. Essa era uma violação direta da ordem do Senhor, de que nenhum amonita poderia sequer colocar os pés no templo. No entanto, Tobias estava vivendo no aposento cedido pelo próprio sacerdote. Indubitavelmente, essa mudança não aconteceu instantaneamente. Com certeza, uma concessão deu lugar a outra e mais outra. O sacerdote e o povo foram encontrando maneiras de justificar as suas atitudes. Passaram a exaltar o espírito de tolerância,
em vez do amor pela verdade. Portanto, Tobias, um ateu, mudou-se para o templo, enquanto o povo continuava as suas atividades eclesiásticas, nem um pouco perturbado com a situação. Entretanto, para Neemias, que se importava profundamente em buscar a santidade, aquilo era inaceitável. Ele ficou furioso e agiu de maneira decisiva. Literalmente colocou para fora Tobias e todas as suas posses e deu ordens para que os aposentos profanados fossem purificados. Neemias denunciou aquele arranjo maligno e conclamou os sacerdotes e o povo, estimulando-os a se arrependerem. Mas por que ele considerava aquelas ofensas tão sérias? Por que sentiu necessidade de interferir na vida de outras pessoas? Por que não ficou satisfeito em apenas obedecer a Deus e deixar os demais em paz? Por quê? Porque Neemias sentiu-se impelido por seu anseio de ver a glória de Deus manifesta no meio do povo de Israel. Esse sentimento fica evidente em todo o livro de Neemias. Podemos vê-lo na maneira como aquele servo de Deus adorava o Senhor e orava, nas escolhas profissionais que fez e nos sacrifícios pessoais a que se submeteu, em suas lágrimas, enquanto pedia perdão em nome do seu povo e em sua firmeza ao confrontar os inimigos do Senhor. Podemos perceber o seu amor pela santidade através do seu compromisso pessoal, mesmo nas pequenas coisas. Também podemos vê-lo em sua ousadia para confrontar pecados. Neemias presenciara o povo de Deus pagar um alto preço pelos seus erros. Foram exilados em nações que não adoravam a Jeová, primeiro na Babilônia e então na Pérsia. E ele também percebeu que através de arrependimento e obediência, assim que receberam licença para retornar a Jerusalém, o povo de Deus foi ricamente abençoado e desfrutou grande alegria. Ele não suportaria ver os seus companheiros perderem essas bênçãos, voltando a cometer os mesmos pecados que causaram o cativeiro. O seu anseio pela santidade fez com que pertencesse a uma minoria, mesmo entre os seus colegas líderes. Mas aparentemente, Neemias não se importava com isso. Ele não estava tentando ganhar popularidade. Para ele, tudo o que importava era que o nome santo de Deus fora profanado e ele ansiava que fosse o nome do Senhor santificado novamente. E os paralelos entre a história de Neemias e a igreja de nossos dias são marcantes. Muitas pessoas que se dizem cristãs têm profanado a graça do Senhor, transformando-a em uma licença para pecar. O espírito de tolerância tem triunfado sobre o espírito da verdade. E agora, Tobias está morando no templo. Lascívia, avareza, materialismo, ira, egoísmo, orgulho, sensualidade, divórcio, engano, divertimentos impróprios, filosofias mundanas. Pouco a pouco, abaixamos a guarda, cultivando um relacionamento com esses inimigos declarados de Deus, acolhendo-os em nossas congregações e dando-lhes um lar ali. Os pecadores têm de ficar incomodados na presença de um Deus santo. Eles nunca irão se converter genuinamente, enquanto não experimentarem a convicção de pecado que só o Espírito do Senhor pode proporcionar. É hora de nos arrependermos.
É hora de nós tomarmos uma posição. Mal podemos imaginar o impacto que causaremos em nosso mundo se o fizermos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nesse dia de hoje nós estamos aqui ansiosos por ver a santidade do teu grande nome, que, como nós vimos, chegou a ser profanado entre as nações. E então, meu Pai, nós estamos aqui para que as pessoas venham se arrepender dos seus maus caminhos, venham buscar a santidade do Senhor, para que venham saber que só o Senhor é o Deus que muda, que transforma, que tem cuidado de nós. E por isso, nesse dia, Pai, que todos tenham sempre esse desejo de ver a santidade prevalecendo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus.